Olá, muito bom dia, sejam muitos bem-vindos à aula do seu professor Célio Fernandes. E é isso, eu vou falar hoje sobre Platão, né? Sabedoria e bondade em Platão, filósofo do período socrático, né? Principal discípulo de Sócrates, como eu já falei nas aulas anteriores. Então, o que é isso? O que é essa sabedoria e bondade em Platão? A questão que ele levanta? É necessário sabedoria para se manter feliz? Cara, é muito necessário. Como é que eu vou ser feliz sem ser sábio, sem ter sabedoria para lidar com as coisas, com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo? No mundo grego antigo, várias palavras traduziam distintos aspectos da palavra sabedoria. A principal delas é o que? A principal delas é a eudaimonia. Essa palavra é derivada do termo eu, no sentido de bem disposto, né? Cheio de energia, fazer as coisas. E daimo no sentido de poder divino, porque é preciso que os deuses abençoe, que nos abençoe. Os deuses é que abençoam, que dá toda a sorte, todo o fortúnio que a pessoa precisa. Então, eu bem disposto, mais abençoado pelos deuses. No mundo grego antigo, lá na antiguidade, estou falando de uma cultura grega, né? Lá no mundo antigo. Então, o que? Isso trata o que? Então, a disposição, mais a bênção dos deuses, faz com que você tenha uma vida feliz, de sucesso, que você consiga alcançar tudo que você colocar a mão, tudo que você fizer vai dar certo, porque os deuses estão te abençoando, né? Ou seja, trata-se do que? Da felicidade entendida como um bem, a felicidade entendida como um poder concedido pelos deuses, né? Ou seja, essa concepção aí de felicidade. Para você ser feliz, você precisa do eu estar bem disposto, mais o toque divino, ou seja, o poder concedido pelos deuses. Entendia-se que para tê-la, a pessoa deveria guiar sua vida de tal maneira e não se dispor contra as divindades, certo? Então você ir contra os deuses, e contra a sua própria vida. E para tal situação era necessário o quê? Sabedoria e bondade, que é o que Platão prega, o que Platão fala. Preciso bondade, que fala humildade, né? Não é ser besta também, né? Mas se você me der uma porrada, eu vou te dar outra, é lógico, né? Tem como também, né? Não é ser covarde, ser fraco, né? É ser bom, é ser humilde, é ser sábio, né? Não é ser exagerado, nem de mais nem de menos, é ter a medida das coisas também, né? Mas eu estou falando lá da antiguidade, isso aí, né? Lógico, lá do mundo grego antigo, são coisas que se aplicam ainda nos dias de hoje. Ou seja, você tem que ter sabedoria também para sair das coisas, porque tem muita gente ignorante que caça confusão, cria confusão, e às vezes você sai, né, na humildade, se controlando psicologicamente, emocionalmente, você é visto como o quê? Como um covarde, como um otário, né? Muitas vezes, mas não é isso, gente. Isso se chama sabedoria, você saber sair de situações sem criar mais problemas, sem criar mais conflitos. E para tal situação é necessário o quê? Sabedoria. Mesmo assim, ainda ocorria o risco de quê? De perder esse bem ou poder, se os deuses assim desejassem, né? Então, se os deuses assim desejassem, você perde esse bem que é concedido pelos deuses, que é a boa sorte, que é quando tudo dá certo, quando tudo está correndo bem. Se eles tirar a mão, já era. Não tem disposição no mundo que vai dar conta de fazer com que tudo aconteça, com que tudo corra bem. Isso tudo significa o quê? Que a sabedoria e essa bondade em Platão, ela é para ser o quê? Para se alcançar a felicidade,
na qual todo mundo almeja, na qual todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Ou seja, isso significa que a felicidade era vista como uma espécie de fortuna, né? A felicidade é uma fortuna, ou mesmo um acaso, algo ocasional, um acaso do destino. Ou seja, um bem a se alcançar, é um bem a ser alcançado, é a felicidade, que dependia tanto da sua conduta pessoal, né? Tanto da sua conduta pessoal, ética e moral, como da vontade divina, como da vontade dos deuses. Platão é considerado o quê? Um dos primeiros filósofos, junto com seu mestre Sócrates, né? Platão foi um dos principais pensadores a se lançar contra essa instabilidade da felicidade, porque a felicidade ela é muito estável, ela fica assim, né? A nossa disposição, às vezes estou triste, estou feliz, não tem uma estabilidade, não tem uma felicidade estabilizada, algo que estabiliza a felicidade. E existe algo que estabiliza a felicidade, que dá segurança, que faz a gente se sentir bem, existe realmente, mas é algo a ser alcançado em busca. Ou seja, então Platão e Sócrates se lançam todos os seus esforços, com todas as suas forças, né, intelectual, a busca, eles se lançam em busca dessa felicidade estável, uma felicidade estabilizada, essa busca. Como é que eu vou alcançar essa felicidade estável? Esse é o grande lance, esse é o grande segredo da vida. Porque se você alcança essa meta, todas as outras coisas vão ser alcançadas para trás. Tudo que for preciso vai ser alcançado. E é isso. Às vezes a gente demora muito para poder buscar realmente fazer o que realmente é necessário, realmente o que é preciso ser feito. Então, essa postura filosófica caracteriza de forma que marcante, principalmente a ética. O que é a ética? O que é a ética? É um conjunto de regras, de valores que orientam como eu devo agir, qual é a maneira que eu devo agir. Então, já existe lá uma teoria ética que orienta a maneira correta como eu devo agir para me alcançar determinadas coisas, para me ser de determinada maneira, para me ter uma postura, né, coerente, de acordo com os valores que a sociedade deseja, algo bom para a sociedade, porque ela implementa valores e posturas e ações que fazem bem para a sociedade, a ética. É uma postura filosófica que caracteriza de forma marcante a ética, é a eudaimonia, o eu, bem disposto, mas o poder divino sobre mim. Ou seja, Platão entendia o mundo material, o nosso mundo físico, como aquele que percebemos pelos 5 sentidos, né? E segundo Platão, não se pode confiar nos sentidos, os sentidos nos enganam, né? Os sentidos criam uma percepção de conhecimento de um mundo na qual valoriza o material. O mundo é materialista, é material, né? E as pessoas estão se perdendo porque, né, existe uma desigualdade muito grande social, né, de capital, de circulação de renda. Nem todo mundo tem o mesmo acesso a conhecimento, a tecnologia, as questões financeiras, e todo mundo fica muito louco por causa disso, né? Desejando, querendo, achando que é preciso alcançar aquilo para poder ser feliz, senão não vai conseguir, e etc, etc. Ou seja, os nossos sentidos nos enganam muito, né? Nem tudo que é para mim viver é para o outro viver também. Nem tudo aquilo que a pessoa tem, o outro vai poder ter, porque o sistema é feito desse jeito. Existe uma hierarquia entre as coisas, né? Não vai ser todo mundo realmente que vai conseguir ascender em determinadas questões aí da sociedade, sociais também, tá?
Ou seja, para Platão, através dos sentidos, não se pode ser ou obter a felicidade. Então, o prazer no corpo, da carne, das paixões, isso aí, para Platão, você não vai obter a felicidade através disso aí, né? Isso é muito enganador. Os sentidos nos enganam, as paixões nos enganam, as emoções. Como eu já falei, né? O ser humano, filosofia do ser humano, o ser humano tem essa tendência de se guiar pelos sentidos, pelas paixões. Então, para Platão, através dos sentidos não se pode ser ou obter a plena felicidade. Nos sentidos, tudo é instável, ou seja, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, volúvel, né? Mesmo hora que você tem, você não tem, foi-se, acabou. Para isso, Platão só se pode alcançar. Por isso, né, para Platão, só se pode alcançar a felicidade com o abandono das ilusões que os sentidos nos proporcionam. É se colocar no caminho em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento supremo da realidade, correspondente à ideia de bem, até você alcançar o conhecimento de bem, você realmente alcançar essa felicidade. Então, você só vai alcançar liberdade, felicidade quando você alcançar o conhecimento. Eu já falei isso, tem uma aula anterior lá que eu falo bem disso. Pegar aí e fazer essa conexão, essa associação daquelas ideias com isso aqui encaixa certinho, porque é uma concepção de mundo que eles têm, que corresponde à ideia de bem associada à ideia de felicidade. O que seria então alcançar essa ideia de bem? Alcançar essa ideia de bem para você alcançar a felicidade, que só é possível alcançar por meio do que? Do conhecimento, da construção de conhecimento intelectual, para você ter sabedoria. E a sabedoria também, sabedoria não é um conhecimento, é uma postura que você tem, uma capacidade, uma habilidade que você tem. Você sabe, é uma outra coisa. Platão chega a essa conclusão por meio de suas investigações, aonde diz que a vida da pessoa dependia, né, da subordinação e harmonia entre as três almas. Primeiro, a alma racional, consciência, controlaria a irracível, a parte animal, né? A parte dos desejos, das emoções, irracível, e esta controlaria a concupiscente, né? Que é corruptível. Existe sempre o quê? A necessidade do auxílio racional, e é portanto o quê? A primazia, a primeira, do racional sobre os sentidos e as emoções, onde está o princípio, a primeira, onde devemos ter um maior domínio é sobre a parte racional. Então, a primazia está aí, né, na capacidade de você ter esse controle racional sobre os sentidos, sobre as emoções. É aí que está o ponto-chave, o segredo de tudo, né, na verdade. Tem a primazia. Primeiro, a racionalidade tem que ser capaz de controlar as emoções e os sentidos. É a virada de chave. Então, como é que funcionava no mundo cosmológico? Entre os diálogos existentes o que mais sintetiza o pensamento central platônico tem sido Timeu. Nesta obra, Platão estabelece o que é a famosa separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Segundo sua descrição, no início, né, havia somente as ideias, não existia o mundo. Ou seja, antes de existir, de
tudo se materializar, o que existia é o quê? Vem primeiro o quê? A ideia vem primeiro. Existe uma ideia antes de fazer com que tudo passe a existir. Ou seja, isso aqui, o nosso mundo, é uma cópia de uma ideia. Eu sou cópia de uma ideia que está na eternidade, que é eterna. O mundo existir, o ser humano existir, uma ideia surgiu antes. Alguém pintou um quadro antes, alguém arquitetou. Essa ideia assim de falar alguém e tal, é uma maneira de se explicar as coisas também, né? Ou seja, segundo sua descrição, no início havia somente as ideias, o bem, a verdade, né? Ou seja, até que um ser supremo chamado Demiurgo, que é a explicação lá cosmológica, decidiu criar coisas a partir das mesmas. Essa teoria teria sido o quê? Da origem do mundo e do que há nele, as pessoas, as sociedades, os costumes, tá? Para Platão, os feitos e obras do Demiurgo foram o quê? Cheias de riqueza, porém imperfeitas. Baseavam-se em ideias que se baseavam em ideias perfeitas. Ou seja, eu tenho uma ideia perfeita, né? O seu Demiurgo teve várias ideias perfeitas e criou um mundo que é imperfeito, né? Que é uma cópia de uma ideia perfeita. Ou seja, não tem como é uma cópia, ou seja, ela é imperfeita. Ou seja, por serem apenas cópias. A partir daí, segundo o pensamento, qualquer compreensão adequada sobre o mundo sensível deveria o quê? Abstrair as imperfeições e chegar até sua essência, né? Ou seja, chegar até o ideal, até as ideias, ou seja, o acesso principal tem que ser as ideias, o ideal, onde está a perfeição, onde está a racionalidade, onde está a primazia que tem que dominar as outras coisas, que tem que dominar o mundo sensível, da sensibilidade. Por exemplo, no mundo existem diversas espécies de cães, pequenos e grandes, claros, escuros, mas apesar das diferenças, todos são o quê? Temos a ideia de cães, que é a ideia que faz com que a gente tenha essa percepção de espécie. Todos eles têm em si a essência de um cão, mesmo grande, pequeno, branco, escuro, todos eles têm essa essência, têm esse conceito. Então, o mais importante aí é nos aproximar da ideia fundamental que conecta todas as outras. Mesmo tendo uma diversidade de animais, tem uma ideia ali que junta toda a espécie. Formas e fenômenos. O mesmo exemplo citado acima serve que para os valores humanos, né? Temos que nos aproximar da ideia fundamental da racionalidade. Na época em que vivia Platão, existiam também os sofistas, né? Por exemplo, estes afirmavam que a justiça e a injustiça eram meras convenções, eram meras criações, ou seja, que a verdade ela é criada, ela é construída, ela é plástico, ela é moldada. Então quem tem um poder no discurso, quem domina, né, ele é, de determinada maneira é o dono da verdade, por assim dizer, né, quem tem o domínio, quem tem o diálogo. Porque os sofistas, né, os filósofos estavam preocupados com a verdade, os sofistas não, estavam preocupados em quê? Com as convenções, com te convencer realmente que aquilo é de determinada maneira. Eles vendiam o conhecimento deles, né? Lógico, eles têm que sobreviver, têm que viver, têm que ganhar a vida, são pessoas dotadas de conhecimento, têm conhecimento, mas os sofistas principalmente, o papel deles era convencer, né? Através do discurso, do diálogo. Ou seja, enquanto Platão dizia que elas pareciam convenções, porque havia muitas concepções diferentes de justiça, mas se pararmos e analisarmos e deixar de lado as diferenças para olhar apenas o que há em comum, surgiria daí a essência, né? No caso, que é a ideia principal, que é o que deve ser buscado, é essa essência, que está na racionalidade, que está lá
na ideia que aproximam com aquilo que a gente foi dito anteriormente, né? Existem vários animais, vários cães, cachorros, pequenos, grandes, pequenos, escuro, branco, amarelo, mas que em sua essência todos eles são cães. Na justiça também, por exemplo, pode dizer, existe várias concepções de justiça, de atitudes em relação ao que é justiça, o que é injusto, né? Mas a ideia principal é a de justiça, que nos leva o quê? Ao bem, que deve ser feito e praticado bem, que é o que mais importa. Na concepção de Platão aí, em suas principais obras, como a República, que é uma obra, um livro dele muito importante, ou mesmo no Fédon também, que é um outro livro super encantador, percebemos em Platão que o conceito de felicidade e justiça caminham juntos. Não tem como eu ser feliz sendo uma pessoa injusta, não tem como eu ser feliz me erguendo, subindo nos ombros dos outros, né? Aproveitando-se dos outros. Eu tenho que me erguer sozinho, se eu não tiver apoio de ninguém, se não conseguir ninguém para caminhar junto, mas não subir, não, pelos meus próprios esforços, pelas minhas próprias habilidades, né? Dentro das minhas limitações, né? Dentro das minhas condições, eu tenho que criar ferramentas para me ser feliz, né? E ser justo também dentro disso aí. Porque ninguém vai ter um coração feliz com injustiça, com coisas ruins. Vai ser muito difícil. Então, qual dessas atitudes cabe melhor ao cidadão? O justo ou o injusto? Quem tem a vida melhor? Quem tem a vida melhor? O justo ou o injusto? Hoje, no nosso mundo contemporâneo, né, é difícil. Parece que os valores, eles se perderam. Muitos valores se perderam, né? A corrupção é muito grande, muita coisa errada acontece, que sempre aconteceu. E parece que ninguém tem mais medo das consequências, né, de fazer as coisas erradas, e muita gente vive bem com aquilo que faz errado e vive bem com aquilo. O importante é alcançar os seus objetivos, né? Eu lembrei do Maquiavel agora, não importa os meios que você use para alcançar os seus objetivos, o que importa é você fazer bem feito, que você não seja pego por aquilo. O Maquiavel é perigoso, as ideias dele são bem radicais, né? Mas é isso que eu lembrei. Mas e aí? Nessa concepção aqui de Platão, o homem justo vai ser um homem feliz, vai ser um homem de conduta, um homem de virtude, um homem do bem, né? Ou seja, o homem justo vai viver melhor que o homem injusto, vai ser mais feliz, vai ter um coração melhor, vai viver bem, vai ter mais alegria, né? Ou seja, o homem injusto vai ter muita turbulência, consciência pesada, tribulação, né? E sem falar que não vai ter a bênção dos deuses. Conceito de justiça em Platão. No livro A República tem uma proposta de governo, né, que é a aristocracia, que nem hoje, na contemporaneidade. A gente fala em democracia, mas assim, na minha humilde opinião, eu vejo como uma aristocracia, não como uma democracia. É uma aristocracia no nosso mundo contemporâneo disfarçada de democracia, né? Aristocracia por quê? Porque quem governa é quem tem poder, quem tem dinheiro aquisitivo, quem compra, né? Quem domina. Não é democracia, né? Democrática. Ninguém, alguém sem poder aquisitivo, né, não vai concorrer com quem tem um poder aqui, né? É até perigoso isso, né? Melhor até deixar de lado essa conversa um pouco. Mas é isso. O Platão tem essa proposta de governo, né, aristocrática, ou seja, um governo eleito pela maioria, ou seja, de forma ideal. Seria um governo liderado pelos mais inteligentes, ou seja, os filósofos, como diz Platão. E é preciso que os filósofos se tornem reis, ou os reis se tornem filósofos. Isso que Platão pregava e acreditava na república dele, né? Então é preciso que os filósofos se tornem reis, que tenham o seu próprio reinado. Aonde queremos chegar com essa discussão? Se Platão afirma que a justiça é a base,
para todas as virtudes, deve-se entender o sábio como uma pessoa virtuosa. Logo, o sábio é por excelência uma pessoa justa. Se ele é sábio, ele é uma pessoa virtuosa. Se ele é uma pessoa virtuosa, ele é justo. Se ele é justo, ele tem sabedoria. Ele sabe agir com sabedoria, né? Com inteligência. Isso, certo? Ou seja, aí nós voltamos lá às questões da virtude. Vale lembrar que a alma humana possui 3 virtudes. Platão, não se esqueçam que é Platão, são ideias de Platão. A temperança, a coragem e a sabedoria. Vale lembrar que a alma possui 3 virtudes: a temperança, a coragem e a sabedoria. A temperança realmente é o tempero, né? Você tem que colocar o sal na medida certa. Em todas as suas ações, temos que buscar a medida certa, correta. A coragem tem que ter a medida certa, né? Você não vai ser corajoso demais, você vai colocar a sua vida em risco. Você não vai também não ter coragem também é covardia, né? Covarde, você vai perder também. Então tem que ter um equilíbrio. E a sabedoria também. Ser sábio é ser virtuoso, agir, com saber agir, tomar decisões, entrar e sair dos problemas com sabedoria, sendo a justiça a base dessas 3 virtudes. A justiça é a base da temperança, da coragem e da sabedoria. Seguindo a mesma linha de raciocínio, constituirá 3 almas: a apetitiva, a irascível e a racional. Por elas temos o quê? Uma harmonia da atividade das almas conforme a nossa consciência, conforme a nossa razão. Este argumento é o ponto central da associação dos conceitos de justiça e de sabedoria. E é isso. Então a gente encerra essa aula por aqui, falando sobre o Platão, falando sobre essas virtudes, sobre a busca da felicidade, que para você ser feliz, você tem que ser no mínimo virtuoso e sábio e inteligente, né? E saber utilizar o conhecimento, que só o conhecimento vai trazer essa liberdade que todos querem alcançar, só por meio do conhecimento. Estou falando isso aqui de uma concepção de mundo, uma concepção de verdade que foi construída no mundo, na antiguidade, no mundo antigo, que ainda é utilizada ainda no mundo contemporâneo, né? Que esses valores estão implementados, estão aí na sociedade, são valores que a sociedade reconhece como importantes para a cidadania, para a vida social, né? Você ser ético, moral, você utilizar-se da ética, você ser um homem, uma mulher de virtude, de valores, isso é importante, né? De caráter, de boas escolhas, de ser sábio, de agir com sabedoria. Isso é muito importante para a sociedade vê com bons olhos isso, tem uma importância. E sem falar que o eu, né? A eudaimonia, por exemplo, né? O eu bem disposto, em busca pelo melhor, né? E daimonia do Deus, dos deuses, que é a bênção dos deuses, o toque dos deuses, que é a fortuna, quando Deus te abençoa e faz com que tudo que você fizer vai dar certo, vai fazer acontecer, vai prosperar, você vai alcançar seus objetivos através daquilo ali. Você vai alcançar até almejar da felicidade. Ou seja, para você alcançar a felicidade, você precisa, né, fazer esse bom uso aí da sua razão, do seu intelecto, né, ter a primazia da razão sobre o seu corpo, sobre os seus sentidos, né, sobre a sua percepção, né, ou seja, ter um bom controle socioemocional, né? Ou seja, ter o controle das suas emoções. Isso é o mais importante aí de toda essa construção, de todo esse pensamento aí.
E é isso, eu acho que ficou bem claro, né? A gente falou, saiu ali da bondade e sabedoria em Platão, então para você ter acesso a essa ideia de bem, alcançar a ideia de bem, né? Ter essa sabedoria, né? Que vai ser você ser virtuoso, saber agir, né? Através do bem com sabedoria, para poder alcançar essa felicidade aí, né? Ou seja, uma felicidade estabilizada, porque para Platão a felicidade não é estabilidade, ela não tem estabilidade, ela é instável. Então ele se lança nesse esforço aí de alcançar, de explicar e de mostrar um caminho no qual possa se alcançar essa felicidade aí com mais estabilidade, né, mais garantida. E é isso. Então a gente encerra por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E logo a gente vai estar voltando aí com novidade, com um novo conteúdo, com o nosso projeto digital, aulas de filosofia aí. Tamo junto, forte abraço aí, muito obrigado, fiquem com Deus.